Fala jovens, Prof. Adeis Lima na área para o nosso Resumex e falamos aí de potência elétrica relacionado ao consumo de energia elétrica. Vimos um pouco também sobre a questão da produção, transmissão e distribuição da energia. São várias as fontes, né, pessoal, que podem ter essa produção de energia. Aí nós vimos que a transmissão é dada através de redes, né, subestações, até chegar na distribuição, certo? Para nossa casa, ok? Vimos também como é que podemos calcular o consumo de energia elétrica por um equipamento. E também vimos aí aquele top, né, de usinas que mais tem aí produção de energia. Vamos dar uma olhadinha, olha só. Então, falamos aí este conteúdo na parte de potência elétrica, né, gente, a parte 2. E nós vimos que em relação à geração de energia, certo? Que envolve aquelas três fases, que é a produção, a transmissão e a distribuição. Nós temos aqui, ó, lembrando que as hidrelétricas, né, elas predominam nessa questão aí da produção de energia, certo? E que a gente tem as que mais têm potência, né, para a produção, que começa pela usina de Itaipu, depois Tucuruí, certo? Aí aqui a gente tem, ó, colocado aqui também Santo Antônio, né? E Jirau também entram aí, ok? Nesses valores aqui, ó, usina de Samuel também entra, né? Furnas, essas são conhecidas aqui do nosso estado, certo? Então tá aqui as usinas que mais produzem, né, no Brasil em relação à distribuição de energia elétrica, né, gente? Produção, transmissão e distribuição, ok? E nós vimos que para calcular o consumo de energia que um aparelho tem quando ele permanece ligado aí, nós precisamos fazer relação o quê? De potência e tempo. Então, a potência que vem lá na etiqueta do aparelho, o tempo que ele fica ligado e a gente consegue calcular esse consumo aí de energia, fechado? Utilizando o nosso triângulozinho aqui, a gente consegue calcular. Lembrando que, ó, E aqui, né, a nossa energia elétrica, P de potência e ΔT de tempo, fechado? Tá aqui o nosso triângulozinho. Tudo que sobra, se fica na horizontal, multiplica, se fica na vertical, faz o quê? Divide. Então, a energia é a potência vezes o tempo, a potência é a energia sobre o tempo e o tempo é o quê? A nossa energia sobre a potência. Lembrando que a potência também faz π, né, pessoal, que é corrente vezes tensão, certo? E dá para a gente fazer uns cálculozinhos aqui também. E lembrando que quando você quer calcular o valor que aquele equipamento gasta em relação à energia consumida, basta você saber o valor do kWh. Então, você pode transformar a sua potência em quilowatts e depois calcular, lembrando que o tempo tem que estar em horas, ou você transforma o tempo em horas, faz pela potência do jeito que está e transforma no final. O importante é transformar e deixar em quilowatts. Belezinha? Fechado? Falamos também, pessoal, sobre energia elétrica, né, e consumo aí de energia elétrica no país. E de acordo aí com a CCE, o Brasil consumiu 64.736 megawatts médios em 2021, que é um volume de 4,1 maior, né, do que em relação ao ano anterior, ok? E para a organização, o resultado é um reflexo da recuperação da economia, depois aí da pandemia, certo? E eu mostrei para vocês todos aqueles gráficos de consumo, de projeção. Nós vimos que a indústria, né, é a que mais consome, aí depois vem a parte lá de eletricidade doméstica, né, e entre outros, tá? E também nós vimos, né, de acordo aí com projeções, ok, da CEE, que lá em 2050, certo, que sempre vai crescendo, né, gente, esse consumo com o passar do ano, e lá em 2050 a projeção é para ter um consumo aí de 1.605 terawatts-hora, lembrando que o tera é 1 trilhão, né, então tem todos esses cálculos aí para essa projeção, belezinha? Vou deixar vocês resolvendo as atividades de sala e depois eu volto para tirar as dúvidas. Até mais! Hello, jovens! Olha eu aqui de novo para tirar as dúvidas que vocês tenham tido aí durante as atividades, mas as questões estão bem bacanas, né? Creio que deu para resolver, mas se ficou alguma dúvida, estamos aí para isso. Então vamos resolver as questões e tirar essas dúvidas e nós vamos começar aqui
pelo enunciado que eu vou ler com vocês aqui, da questão de número 1, e fala o seguinte: entre as inúmeras recomendações dadas para a economia de energia elétrica em uma residência, destacamos as seguintes. Substitua lâmpadas incandescentes por fluorescentes compactas. Evite usar o chuveiro elétrico com a chave na posição inverno ou quente. Acumule uma quantidade de roupa para ser passada a ferro elétrico de uma só vez. Então, são várias recomendações. E essa daqui são algumas das recomendações, né? Apagar as lâmpadas no cômodo quando não estiver usando, né, gente? Desligar ar-condicionado quando estiver usando. Tem várias recomendações. Essas daqui são algumas, ok? Evite o uso de tomadas múltiplas para ligar vários aparelhos simultaneamente, né? Que é aquele famoso Benjamin, né? Ou T. A pessoa coloca e tem 3 saídas, 4 e liga tudo de uma vez, né, gente? Além de ser perigoso, também tem aí um consumo maior, tá, da energia. Utilize também aqui na instalação elétrica fios de diâmetros recomendados às suas finalidades. Se você usar muito grosso, você perde, né, o fio com a espessura maior ou menor também em relação ao que demanda pode ocasionar curto-circuito, né, queima de equipamentos e tudo mais, tá? Então tem que ter bastante atenção com isso daí. A característica comum a todas essas recomendações é a proposta de economizar energia através da tentativa de, no dia a dia, reduzir. Então, olha só, a gente falou aqui, vamos destacar, ó, a gente tem substituir lâmpadas incandescentes por fluorescentes compactas, não é isso? A gente quer também aqui, olha só, evitar o chuveiro elétrico na chave da posição inverno, né, gente? Porque vai demandar uma maior, né? Uma maior o quê? Será? Vamos ver aqui nas alternativas que a gente tem, certo? Acumular uma grande quantidade de roupa para você usar o ferro de uma vez só, não ficar esquentando, né? Esfriando várias vezes também consome, né? O que a gente vai ver aqui nas alternativas, ok? Entre outras. Então, o que é em comum aqui, ó? O que a gente quer fazer? Quer fazer a redução? A potência dos aparelhos dispositivos elétricos, o tempo de utilização dos aparelhos dispositivos, o consumo de energia elétrica convertida em energia térmica, o consumo de energia térmica convertida em energia elétrica, não dá, né, gente? Essa aí não marca, tá? Ok? O consumo de energia elétrica através de corrente de fuga, né? Essa questão de corrente de fuga, né, gente, é quando a instalação elétrica é mal feita e tudo mais, mas só que teve uma aplicação a respeito disso só, né? A gente está falando a maioria em relação aos equipamentos, certo? E todas as recomendações aí que foram colocadas no texto da questão faz referência à diminuição da quantidade de energia elétrica transformada em calor por meio do fenômeno denominado efeito Joule, certo? O que acontece? Lembra que eu falei para vocês? A tomada, você coloca demais, vai consumir mais energia. Ou seja, vai esquentar mais aquilo dali, certo? Ou seja, o que vai acontecer se você fizer assim, certas instalações erradas, ou também a questão do aparelho, você pode ver que o aparelho vai esquentar mais. Então, a energia elétrica dissipada na forma de energia térmica vai ser maior, certo? Então, quando ele coloca aqui, ó, o consumo de energia elétrica convertida em energia térmica, é isso que ele quer falar. Então, por exemplo, quando você deixa o chuveiro na posição normal, então o chuveiro também, desse tipo de questão, você vai pelo mais simples, o chuveiro. O chuveiro esquenta, porque esquenta a água, não é isso? Se eu deixar ele na posição normal, vai esquentar tanto? Não. Então, pouca energia vai ser desperdida na forma de energia térmica. Ferro de passar, por exemplo, ficar ligando, desligando, ligando, desligando. Então, vai ter mais energia dissipada. Belezinha? Então, a gente fica aqui, olha só, com a letra C de certo. Ok? Fechado, pessoal? Entendido isso? Consumo de energia elétrica convertida em energia térmica. Então, se você reduzir isso, você vai ter uma maior economia. Belezinha? Fechado? Ok? Ó, questão de número 2 aparecendo aí. A questão número 2 fala o seguinte: as companhias de eletricidade geralmente usam medidores calibrados em quilowatts-hora, que é o kWh, para a gente fazer essas medições, certo? 1 kWh representa o trabalho realizado por uma máquina desenvolvendo a potência de 1 kW durante 1 hora, certo? Então é por isso que a energia é potência vezes tempo, ok?
que a máquina tem uma potência, então ela realiza um trabalho para funcionar num certo período de tempo. Belezinha, pessoal? Numa conta mensal de energia elétrica de uma residência com 4 moradores, leem-se, entre outros, os seguintes valores. Então, cortou um pedacinho lá, né, do talão de energia, e está escrito aqui, ó, consumo, 400 o quê? Qual é a unidade que está aqui? Quilowatts-hora. Total a pagar, R$150, certo? Então, está aqui, ó, consumo, total a pagar, consumo total, então isso aqui é o total a pagar desse consumo aqui, beleza? Olha só, cada um dos 4 moradores toma um banho diário, um de cada vez, num chuveiro elétrico de 4 quilowatts, ou seja, 4.000 watts de potência, né? Isso já está transformado em quilowatts aqui. Se cada banho tem duração de 10 minutos, o custo final de um mês, 30 dias da energia consumida pelo chuveiro é de... Vamos calcular? A gente tem 4 aqui, tem os valores, ok? Então vamos calcular, vou calcular com vocês no quadro, tá? Para a gente ficar mais fácil de ver. Bom, eu quero, olha só, a gente até fez umas 2 questões, né, pessoal, parecidas com essa daqui. Para eu calcular o custo, até colocar aqui, o custo, para eu calcular esse custo aqui, eu preciso de energia elétrica consumida, não é isso? Vezes o valor do quilowatts-hora, não é isso? Bom, na tabela anterior aqui, ele já deu o total a pagar, então fica mais fácil até para a gente poder retirar esse valor daqui. Porque quando a gente vai calcular, pessoal, o que acontece? Tu pega do específico para o geral, não é isso? Como é que a gente faz? A gente calcula a energia elétrica, tu tem o valor lá de 1 kWh, por exemplo, lá, vou colocar 50 centavos, tá? Aí tu pega aqui, por exemplo, 500 kWh, não é assim que nós fizemos? E multiplica por X. Pode fazer o contrário? Pode. Tu pode ter o geral, que foi dado aqui, ó, e achar o específico. Porque se eu sei que o custo total, olha só, deixa eu apagar aqui. Se eu sei, pessoal, olha só, vamos colocar aqui, ó, que 400 kWh é R$150, então, opa, peraí, aqui, ó, então esse é o total, 400 kWh, e eu sei que vale o cash de R$150, certo? Logo, eu posso calcular quanto é que vale 1 kWh. É uma regra de 3 também, mas só que o inverso, certo? Aí é só a gente fazer uma divisão, né? De 150 aqui dividido por 400, belezinha? Aí tu acha o valor do quilowatts-hora e a gente vai fazer o do chuveiro. Porque aqui ele fez o geral, o chuveiro está incluído aqui, com certeza. Disso daqui, quanto foi do chuveiro? Não é isso? Então é por isso que a gente usou aqui para achar o valor específico. Vamos lá, olha só. A energia gasta pelo chuveiro em 30 dias. Primeiro a gente vai calcular essa energia aí. Eu preciso da potência e eu preciso do tempo. O que foi dado no exercício? Ora, ele deu a potência já em quilowatts e ele falou que eu tenho 4 pessoas que usam o chuveiro cada uma durante 10 minutos em 30 dias. Então tá aqui, ó, 4 pessoas, 10 minutos, 30 dias. 1.200 o quê? Minutos. Fazendo uma regrinha de 3, a gente sabe que uma hora tem 60, então em X vai ter quanto aqui? A gente só faz uma divisão de 1.200 dividido por 60, né? Ó, divide aqui, vamos dar quanto aí? 20 horas, né, gente? Então, esse chuveiro, durante o mês, funciona 20 horas aí nessa residência. Bora ver quanto é que gasta essa criança. Tá aqui, ó, 4 kWh vezes 20, quanto é que dá? 80 kWh, certo? Olha aí, ó. Pronto, a energia eu sei. Vamos fazer agora o valor do quilowatts-hora para poder multiplicar com isso aqui? Bora lá. Fazendo uma regra de 3 simples aqui, ó. Tá aí, ó, como eu tinha falado para vocês, ó. A gente pode fazer um. Se você quisesse mais de um equipamento, você teria que fazer um, como eu fiz lá no início. Como é só o equipamento, eu posso fazer também o 80 direto. Dá certo, dá certíssimo, tá, pessoal? Ó, se eu tivesse, além do chuveiro, outro equipamento, eu poderia fazer o valor do 1 kWh e sair multiplicando. Como eu tenho só o chuveiro, eu posso fazer o geralzão. 400 custa 150,
80 vai custar quanto, meu jovem? Então é só fazer uma regra de 3 aqui, ó. Multiplica em x, olha aí. Divide isso aqui, ó, simplifica-se esse zero. Logo, a gente vai ter que R$30 daquela conta lá de 150 é só de chuveiro, que fica aqui a letra D. Fechado? Belezinha? Então, pessoal, aqui lembrando que a gente tem duas formas de calcular, né? Se fosse mais de um equipamento, era mais fácil fazer o valor do quilowatts-hora, mas como é só um equipamento, aí você pega do geral para o específico, beleza? E vamos fazer mais uma questão que me fala o seguinte, essa questão aqui, pessoal, olha só. Um eletricista deve instalar um chuveiro que tenha as especificações 220 volts, 4.400 o quê? Watts. Então, volts é de tensão, né? Esse chuveiro pode ser ligado à tensão de, aqui no caso, 220. E a potência, quando esse chuveiro é ligado à tensão de 220, a potência dele é quanto? 4.400 watts. Isso geralmente vem nas etiquetas dos equipamentos, ok? E aqui, pessoal, que fala que quando ele é ligado vai de 4.400 a quanto? 6.800 watts, não é isso? Beleza. Para a instalação de chuveiros, recomenda-se uma rede própria, com fios de diâmetros adequado, a um disjuntor dimensionado, a potência e a corrente elétrica previstas, com uma margem de tolerância de quanto? Próxima de 10%. Os disjuntores são dispositivos de segurança utilizados para proteger as instalações elétricas de curtos circuitos e sobrecargas elétricas e devem desarmar-se sempre que houver passagem de corrente elétrica superior à permitida a um dispositivo. É por isso que se faz separado, né, pessoal? Porque como é chuveiro, o que acontece? Ele vai esquentar e tudo mais. Então, faz uma instalaçãozinha separada, coloca lá o disjuntor. Se tiver uma corrente maior passando ali, o disjuntor desarma e o circuito abre e não tem perigo. Belezinha? Pessoal, para fazer a instalação segura nesse chuveiro, desse chuveiro aí, qual é o valor da corrente máxima que deve passar nesse disjuntor? Vamos fazer esse cálculo? Bora, eu vou fazer no quadro com vocês, tá? Então aqui nós vamos utilizar a outra formulazinha de potência que a gente trabalhou. A potência faz π, certo? Mas nesse caso aqui, o que que eu quero? Eu quero a corrente, né? Eu quero aqui a corrente máxima. Lembrando, como é que eu faço para calcular essa corrente máxima? Eu vou ter uma corrente, quanto é a tolerância? Próxima de 10%. Então, a gente considera aí essa tolerância, né, gente, de 10%. Então, quanto é que vai poder passar nesse chuveiro? Vai poder passar a corrente dele. Vou colocar aqui a corrente total, que é a máxima. Vai poder passar aqui, ó, a corrente total máxima aqui, ó. É a corrente que vai circular nesse chuveiro, mais a tolerância de 10%. Ou seja, 10% de quem? Dessa corrente aqui. Belezinha? Ok? Então, é esse cálculo que nós vamos fazer. Deixa eu colocar aqui, ó. Se eu quero a corrente, a potência e a tensão estão na vertical, então vai dividir. Então, a corrente aqui, ó, potência sobre tensão. A potência nós vimos lá, a gente vai pegar a máxima, né, gente? Porque se eu quero a corrente máxima, meu jovem, você tem que pegar naquela especificação a potência máxima, que é de 4.400 a 6.800. Então, você vai pegar a máxima, beleza? E dividido pela tensão. Isso aqui dá quanto? 31 amperes. Ah, beleza, 31. Ah, professora, mas não tô vendo 31 aí, né? Por quê, pessoal? Porque a corrente máxima é justamente o quê? A corrente que passa quando a potência aqui é maior, mais a tolerância de 10%. Em cima de quem? Da corrente que está passando com a potência máxima aqui. Belezinha? Tu tem 31, tu faz 10%, é a mesma coisa que você pegar esse 31 e dividir em quantas partes? 10, que dá quanto? 3,1. Se você somar, agora sim, a corrente máxima que pode passar é de 34,1 amperes. Se passar maior do que isso, o que acontece? O disjuntor ele tem que desarmar e abrir o circuito. Você pode aproximar isso aqui, pessoal, para no máximo 35, beleza? Ó, se tu olhar aqui, 34,1, tem 20, tem 25, tem 30. Você não pode marcar 30,
Qual é mais próximo de 34? 30 ou 35? 35. Então você fica o quê? Com a letra D de dado, fechado? Então aqui, olha só, a gente pode utilizar a potência para calcular consumo de energia e também para calcular, pessoal, corrente. Belezinha? Entendido isso? Bom, mas depois eu volto com mais conteúdo de física para vocês, tá bom? Tchau, tchau.